Europol, o Grupo Permanente de Segurança e Privacidade da APDSI, que é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a Comissão de Direito Digital e Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, e o Grupo de Trabalho Digital e Compliance da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, além de exercer funções como Legal Advisor na execução do Projeto Horizonte 2020 da Protection and Control of Secured Information by Means of a Privacy Enhanced Dashboard. Portanto, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao professor David Maceno. Seguidamente, já agora, não sei antes, peço desculpa, lapso meu, de também dar nota dos oradores seguintes. O orador que não está no programa, que podem ali ver, é o professor Dr. Luís Borges de Gouveia, que é da área das Ciências da Informação, é doutorado, é especialista de Sistemas, Tecnologias e Gestão de Informação e é docente em Ciências da Computação também, em diversas universidades. O senhor professor vai nos falar sobre o tema de plataformas digitais de serviço público e prova digital. E, por último, esta vai ser a ordem das intervenções, porque estes nossos dois oradores têm algum limite de tempo para sair, uma vez que se vão ter que deslocar para fora de Lisboa, e, por fim, teremos a intervenção do Dr. Tiago Félix da Costa, que é advogado, está integrado na Moraes Leitão, na Sociedade Moraes Leitão, é o coordenador de equipas de contencioso criminal e direito sancionatório e também coordena a equipa de proteção de dados da mesma sociedade, é mestre em Direito e professor convidado da Universidade Nova, onde leciona diversas pós-graduações e cursos especializados em matéria de proteção de dados pessoais. Portanto, feita esta apresentação dos três oradores da tarde, cada um terá um tempo sensivelmente de, 30 minutos, diria eu. Continuamos a ter debate a seguir e esperamos, desta forma, conseguir concluir os nossos trabalhos até às 19 horas. Isto só para a gestão das agendas pessoais. Portanto, sem mais delongas, então agora sim passava a palavra ao professor David Maceno. Isto está a funcionar, está. Eu, em geral, não gosto muito de microfones. Essa é a última barreira no que toca ao controle da tecnologia. Para ver como é que isto funciona. Está funcionando assim. Oh, espera aí. Ok. Vamos para o princípio. Bom, tenho muito gosto em estar convosco. Estes dias, por razões pessoais, foram extremamente complexos para mim. Estão a ver? Isto tem a ver com o controle da tecnologia. Pelo que, com todo o constrangimento, o que peguei foi alguns materiais que tenho para o mestrado em Direito e Informática da Universidade do Minho, onde tenho dado assim uma pequenina colaboração. Pequenina. E resistematizá-los. A lógica é, sobretudo, pedagógica. E eu tenho muita pena, genuína, de não ter cá os meus caríssimos amigos Rogério e Pedro, nomeadamente com o Pedro, porque nós estamos em posições, em geral, simétricas. Aliás, o Pedro costuma dizer, e esta tarde só sugeriu que para as funções que ele exerce para o MP há dois grupos de anátemas, ou dois tipos de anátema. São os dos direitos fundamentais e são os da proteção de dados. Eu sou uma dupla anátema. Eu trabalho em direitos fundamentais, sobretudo focado em proteção de dados. Mas serei o mais rápido possível, apesar do que me tinham dito, era preparar para cerca de 1 hora. E como eu sou obediente, tenho aqui 25 slides. Mas vou andar mais depressa possível e depois, se houver dúvidas extras, lá teremos. Bom, vamos em frente. Se isto... O professor tem alguma latitude, não é? É, ok. Claro. Bom, isto aqui... Vamos... Porque isto não me está... Agora está a não dar. Meus caros, isto devia estar a funcionar. Desculpem lá, mas isto devia estar a ver um slide do outro. Este não. Alguém abriu isto sem ser. Está.
Isto aqui é mesmo Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Ou seja, o slide 2 não aparece. Isto aqui, que eu estou a fazer má figura e também conseguir que a organização a faça. Que estejam certos que não era todo a minha intenção. Mas vou recomeçar a abrir a apresentação. Peço alguma benevolência por parte da mesa. Ok. Já está. Já está. Comecei eu. Isto ter alguns conhecimentos mínimos também dá jeito. De qualquer modo, eu vou começar-vos por referir muito depressa esta questão da autodeterminação informacional. Não gosto tanto só de informação, na sociedade em rede, se tiver tempo e depois explico porque é que prefiro outra. Eu já tenho isso explicado até em alguma parte de conferências que estão em vídeo no YouTube. Se alguém tiver curiosidade, pesquisa no YouTube Manuel Macena e encontra umas quantas coisas. Isto é tão relevante que levou a uma constitucionalização formal. Nós até nos antecipámos, o que toca a Estados-nação, em 76, Constituição da República. Se tiverem interesse, até eu explico como é que lá se chegou e por como é que isto funcionou na sequência de umas aquisições interessantes para o recenseamento de 1970 e que a Direção-Geral de Segurança foi buscar as máquinas que hoje até estão no INE para permitir uma forma de vigilância através do número único que estava previsto na lei de 1973. Mas o que nos importa, e vamos tratar aqui, sobretudo, ou quase essencialmente, de direito da União Europeia, é a constitucionalização que foi feita pelo Tratado de Lisboa. Constitucionalização dupla no Tratado de Funcionamento da União e na Carta dos Direitos Fundamentais. Aqui, e veremos melhor em seguida, há um outro problema também, que é a relação com a prova e, sobretudo, com a prova criminal. Eu estou com a prova criminal porque, no contexto do direito e, sobretudo, da jurisprudência da União Europeia, essa é a única a ser tratada. Ou melhor, o acórdão pro musicae faz uma separação de águas e diz cível, não, criminal, sim. No que toca a aquilo que, sobretudo, o Rogério Bravo referiu, que são metadados. E dizer também que é preciso entender uma funcionalização que o Tribunal e as outras instituições da União têm referido repetidamente. Isto é, a segurança e a investigação criminal não são fins em si mesmos. Servem para a preservação dos direitos fundamentais. Este traço reencontramo-lo, dito inclusive ao ponto de ser afirmado que, a partir do momento em que assim não for, é a própria base valorativa da União que entra em colapso. Voltamos àquela imagem de Santo Agostinho, que, aliás, muito importantemente, o Papa Bento XVI, no discurso que fez ao Parlamento alemão, diz: bom, se não trabalharmos com valores, já não haverá diferença entre o Estado e o bando de salteadores. E é preciso ter isso sempre em monta. Sim, porque frequentemente também as polícias ou o Ministério Público agem como se o fossem. Perdem o norte, também em Portugal. Perdem o norte das referências
aos direitos fundamentais e pensam em termos de eficácia na perseguição. Só. Bom, imagino que grande parte dos advogados concordará comigo, mas isso é um outro assunto. E isto leva... Eu aqui, na última parte desta questão de esta referência indireta a Jacobs, direito penal do inimigo, hoje confesso que, perante as questões relacionadas com fake news, com deepfakes, as minhas certezas começam a tremer. Mas, bom, isso ficará para uma outra ocasião. Bom, irei tratar rapidamente desta questão da constitucionalização dos fundamentais, da relação entre autodeterminação informacional e investigação criminal e terminarei, talvez, pelo que é mais importante neste contexto, que é a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União. E esta parte, talvez consiga andar mais depressa, da demonstração da natureza constitucional do direito da União, da conceptualização da comunidade União como uma comunidade de direito e do papel do Tribunal na construção. O que se tornou cristalino agora com a redação do artigo 2º do Tratado da União, em sequência do também Tratado de Lisboa. A vantagem de ter algum texto é que vos permite acompanhar sem eu ter que me repetir. Embora isto seja uma ordem de contabilistas, não são economistas, gestores, em que ficam assim a ter uns mantra quando umas palavras-chave que vão piscando e umas coisas. Nós somos juristas, trabalhamos também e sobretudo com texto. Por isso, eu abster-me-ei de ir lendo. E aqui importa-me também a matéria penal, processual penal, probatória, os princípios que foram sendo identificados e ou criados pelo Tribunal de Justiça. Isso fica nas referências. Primado, interpretação conforme e o modo como um e outro surgem em contexto penal. Aliás, a jurisprudência precisa sobre este aspecto, Tribunal de Justiça, desde 87. E é bom também que no nosso modelo institucional os juízes são igualmente da União Europeia. É dizer, com base nas fontes, os nossos magistrados judiciais estão obrigados a aplicar até, em vez de, se necessário, o direito interno, a aplicar o direito da União. Isso não é uma alternativa, não é uma opção, é a função deles. Nomeadamente, quando estamos aqui em causa, estou a pensar duas diretivas que ainda não foram transpostas, nomeadamente uma diretiva que em determinados contextos houve pessoas muito incomodadas com ela, a diretiva de 9 de março de 2016, relativa a certos aspectos da presunção de inocência e do direito de comparecer em julgamento em processo penal. Nomeadamente no que toca a algo que alguns setores das magistraturas não gostam, que seria a separação de muralha chinesa face à comunicação social amiga. E nem sequer me refiro a violações de segredo de justiça. Pensar de formas de filtração, de seleção de informação, para ir adiantando serviço e também, digamos, assumamos, condicionar mediaticamente as decisões judiciais futuras. Pois é que temos uma diretiva que eu ouvi alguns responsáveis, inclusive sindicais, a dizer isto não pode ser. Isto é um desrespeito para a ordem jurídica portuguesa. Porque tudo isto que a diretiva diz, já cá temos. Era bom que tivéssemos.
como também no que toca a metadados, e metadados possibilitando depois analíticas prospectivas, a diretiva PNR. A PNR já está a proposta de lei na Assembleia da República, que é relativamente assustadora, mas também é outro assunto. Bom, fiz a referência à proteção de dados, no Tratado sobre o Funcionamento, no artigo 16, e depois no artigo 8º da Carta. Eu só chamava a atenção para esta pequeníssima, brevíssima referência, quase em rodapé, que se a Carta começou por ser um restatement, feito por especialistas, para facilitar a difusão de informação, até o conhecimento dos seus direitos por parte dos cidadãos europeus, mas sem ter uma força própria, com base no artigo 6º do Tratado da União, a Carta é a terceira perna do tripé. Aliás, Tratado da União, Tratado de Funcionamento de Carta, com o mesmo valor jurídico. E, como veremos, o que tivemos... Escusam de tirar fotos, eu vou pôr isto daqui a pouco na Academia.edu, fica à disposição, porque o conhecimento não é para ser apropriado, é para ser partilhado. Quem quiser que se chame comunismo informacional, ou que pelo menos comunitarismo também serve. Bom, mas indo em frente. No que toca à proteção de dados, hoje trabalhamos com um microsistema centrado e com disciplina plenamente em vigor, e sublinho plenamente, aliás, isso foi referido pelo, penso, colega Tiago, há pouco. O Regulamento Geral sobre Proteção de Dados está em vigor desde 25 de maio, mas também com as duas diretivas, uma das quais se referia do PNR, e a diretiva sobre o tratamento de dados no contexto da justiça criminal, que vai substituir uma decisão quadro. Também nos interessa especialmente, ou talvez a que mais nos interesse, é a Diretiva 2002, atualizada em 2009, sobre o tratamento de dados pessoais e proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas. Esta Diretiva e-Privacy, que estará em vias de ser superada, substituída por um regulamento. Bom, a Comissão Europeia, quando fez a proposta em janeiro de 2017, isto é para entrar em vigor simultaneamente com o RPGD. Bom, ainda faltará muito para terminarem sequer as vindimas, muito menos para lavar os cestos. Temos também o Regulamento de 2001 sobre a proteção de dados no contexto de instituições, e é também importante, pelo que significa, e isso é uma das coisas que eu faço com muito gosto, colaborando com a Europol, tem a ver com a proteção de dados nos sistemas de tratamento e partilha de informações do que é hoje a Agência Europeia de Polícia. Acho que dispõe de uma estrutura interna de controle. Depois, com algumas pessoas, depois ajudam sempre que faz falta. Isto veio duplicado. Para ver se coisas que ainda tenho que fazer antes de pôr a pôr. Bom, dizer também que a matéria penal foi viável entrar na sequência de Lisboa, quando se abandonou a arquitetura das colunas. Isto era matéria do pilar da cooperação judiciária. Hoje, o artigo 83 do Tratado sobre Funcionamento prevê expressamente a adoção de diretivas neste domínio. De qualquer modo, ainda quero chamar a atenção para duas coisas que se prendem com o que disse inicialmente.
São dois documentos de política. O primeiro, da Comissão Barroso, quase logo a seguir ao Tratado de Lisboa e à assunção de poderes no domínio penal, processual penal. Aliás, transcrevi um pequeno excerto da intervenção da Vice-Presidente da Comissão a este propósito. E é, sobretudo, este conjunto de princípios fundamentais explicitamente enunciados, que nos são comuns, a última ratio, sanções penais para ilícitos graves, como as medidas de direito penal podem afetar direitos fundamentais, a nova legislação que vier a ser adotada deve respeitar plenamente os direitos fundamentais previstos na Carta e também na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e sempre respeitando princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. Estas são as linhas vermelhas enunciadas em 2011 e continuam a afirmar-se. A Comissão Juncker, também poucas semanas após a entrada em funções, coloca cá fora a Agenda Europeia para a Segurança. Isto no final de abril de 2015. Ora, são reforçadas estas ideias de respeito pelos valores inerentes às sociedades abertas, princípio de Estado de Direito e direitos fundamentais, limitação, restrição a critérios de necessidade e proporcionalidade, incluindo garantias de controle jurisdicional e, como veremos já a seguir, são feitas referências expressas, mais que uma, ao acórdão Digital Rights Ireland. Mas isso, aliás, os discursos do Vice-Presidente e do Comissário, o Timmermans, Avramopoulos, batem e rebatem. Aliás, voltam a dizer, se nós não nos pautarmos por valores de liberdade, deixaremos de nos distinguir dos terroristas. E atenção que isto foi em períodos já começaram complicados. Aliás, os atentados do Charlie Hebdo são de janeiro de 2015. Bem, estou a andar muito depressa, porventura depressa demais, mas a pressão temporal é muito forte. Bem, em primeiro lugar, nós tivemos aqui o acórdão para o Musicae. É de janeiro de 2008. Isto é muito simples de explicar a situação. A Promusicae é uma entidade de gestão coletiva de direitos de autor. Fez algo que alguns também fizeram em Portugal, não vou dizer qual, antes de que seja algum problema, que foi recolher números IP de potenciais autores de ilícitos em matéria de direito de autor. Isto era peer-to-peer, estava ali em causa. E chegaram junto da Telefónica, que era o maior ISP à época, dizer assim, bom, nós temos aqui estes IPs, queremos os nomes e os endereços para os podermos processar civilmente, em termos cíveis. Isto esteve no Tribunal Comercial de Barcelona. O juiz do tribunal disse, bom, faço um reenvio prejudicial para perceber as coisas. E, sintetizando a síntese, o Tribunal de Justiça veio dizer o seguinte, ok, temos aqui direitos fundamentais de natureza não material, dados pessoais, temos direitos patrimoniais dos autores, dos editores, geridos pela entidade. Estando nós em contexto civil, os direitos de natureza não patrimonial deverão prevalecer sobre os direitos patrimoniais. Isto é simplificando, a argumentação é mais sofisticada assim. Mas também diz que se tratasse de um processo penal, poderia haver acesso a esses dados. E aqui o que é que temos? Que a primeira conclusão, existindo conflito em matéria civil, o Tribunal de Justiça entende
que não é viável obter dados, salvo se essa obtenção não prejudicar desproporcionadamente os titulares dos dados pessoais. Depois temos aqui, talvez o mais importante, que é o tal acórdão Digital Rights Ireland. Isto saiu no dia 8 de abril de 2014, terça-feira. Aliás, foi uma das maiores dores de barriga académica que eu jamais tive na vida. Podem ter a comprovação através do Dr. Google. Eu tinha no dia 9 que dar um seminário de doutoramento na Universidade de Salerno, no sul de Itália, exatamente sobre a jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de conservação de dados de tráfego. Menos de 24 horas antes, e jogando com as conclusões do advogado-geral. Bem, menos de 24 horas antes, sai um acórdão que acaba com tudo. Bem, eu confesso-vos que só descansei durante os 20 minutos, sensivelmente, que tive no duche. Porque ainda tive que refazer tudo o que tinha. Porque foi aquela... Bom, o Pedro falou num brocardo, não é um brocardo, é uma afirmação atribuída a Kantorovich, em que dizia que o legislador, com um golpe de pena, transforma bibliotecas inteiras em papel de embrulho. Bom, aqui foi o mesmo, quase. Aqui não foi o legislador, foi o Tribunal de Justiça. O que eu pensava sobre o assunto deixou de fazer. E o que é que se tratava aqui com esta diretiva de 2016? Esta é uma diretiva que surgiu na sequência dos atentados de Madrid e de Londres, nomeadamente no atentado de Madrid, nos comboios para a situação da Atocha, da Al-Qaeda. Aí então José Maria Aznar quis imputar aquilo para os bascos porque havia eleições no domingo seguinte. Isso foi na sexta-feira. Mas o que deu foi que eles colocaram as bombas ativadas por telemóveis. E ou eles estavam subfinanciados, o comando da Al-Qaeda, ou acharam que era um desperdício utilizar telemóveis novos para ativar as bombas. Portanto, puseram os telemóveis que tinham. Houve uma das bombas que não deflagrou, foram ver aquele telemóvel e a partir daí, rápido... pensar que na diretiva de 2002 sobre segurança e privacidade das eletrónicas só se poderia conservar esses registros para fins de faturação. Mas como isso foi no dia seguinte, ainda não estava a pagamento, o operador tinha os dados e rapidamente montou um grafo com quem é que tinha ligado para quem e a polícia espanhola apreendeu-os. Que é que isso houve uma diretiva que diz que os Estados-membros podiam obrigar as operadoras, teriam que obrigar as operadoras de telecomunicações, porque aqui até agora Pedro fez ali umas distinções, mas nós não estamos a trabalhar com serviços OTT. Isto não é Messenger, não é WhatsApp, não é Telegram. Estamos aqui sobre os operadores sob regulação da ANACOM. Muitas vezes isso não é chamado a atenção. E todos estes regimes aplicam-se aos operadores, vamos dizer, tradicionais, incumbent ou não. Os dados relativos a outros serviços, pensar sobretudo comunicação instantânea, segue o regime comum dos dados pessoais. Bom, mas indo em frente, o Tribunal de Justiça vem a entender que leis, em alguns casos não suficientemente claras, designadamente sobre o que é que se deveria entender por crimes graves. Mas a lei alemã era especialmente vaga. Eu, mais uma vez, com esta pressa, eu convido-vos a procurarem coisas minhas, online, até bastante sobre o assunto. E dizer que não haveria
uma base suficiente em termos de proporcionalidade para garantir os direitos fundamentais dos utilizadores. Havia uma compressão excessiva, porque até o momento, isso foi muito claro na jurisprudência agora portuguesa, de desvalorizar os metadados. Com meios de tratamento automático mais sofisticado, conseguem-se extrair muito mais informação de metadados do que do próprio conteúdo das comunicações. Um exemplo assim semi-idiota: alguém pode telefonar repetidamente e pode montar um sistema cifrado a propósito, por exemplo, de fruta. Imagina, isso foi algo que me ocorreu neste momento. Utiliza fruta, diz, bom, já compraste a fruta, levaste a fruta. Bom, isso não tem nada a ver com pessoas do Norte. Pois, mas a prova, não. Mas uma coisa, pense em uma coisa muito simples. Não seria lícito? Bom, a jurisprudência italiana diz que sim. Não seria lícito abrir o telemóvel do cônjuge. A jurisprudência italiana, inclusive da Cassação, diz que há uma compressão da privacidade no contexto do casamento. Mas alguém apanha o telemóvel do cônjuge e vê que ele telefonou 14 vezes no dia anterior à melhor amiga dela. Nem precisa de ver o conteúdo das comunicações. Aliás, quando o outro chega, metaforicamente está alguém atrás da porta com um rolo da massa. Ou, mais facilmente, tem as malas em cima do tapete. Mas isto não é que é possível saber quem teve, onde, quando. Também qual foi o histórico de navegação. Sim, porque também são metadados. Os dados de tráfego incluem não exatamente o que se fez dentro de cada página, mas quando alguém chegou, por exemplo, a uma página de pornografia infantil, algo é chegar lá e estar 3 segundos, outra coisa é saber-se que a pessoa esteve lá 45 minutos. Bom, e a diretiva foi anulada. Também, aqui, foi o Acórdão Schrems, que é de 6 de outubro de 2015. Este foi imediatamente depois das eleições portuguesas. Imediatamente, logo a seguir. Isto foi na terça-feira. Eu estava no Congresso do Ministério Público do Brasil, no Rio de Janeiro. Depois quase que salto na mesa quando saiu isto. Anulação do acordo Safe Harbor. Que existia desde 2000 e que permitia a transferência dos dados pessoais de cidadãos da União Europeia para os Estados Unidos. Com base em conjunto de parâmetros e com um controle limitado. E aí também o Tribunal de Justiça seguiu os mesmos critérios. Bom, onde a questão se torce, e torce muito, é quase no Natal de 2016. O Teletu Severis. É que Digital Rights Ireland deixava algumas pontas soltas. Aliás, isso permitiu-me dizer na altura logo ao Rogério Bravo e ao chefe dele, ao Carlos Cabreiro, não se preocupem que a nossa Lei 32 de 2008 cumpre os critérios da sentença do Acórdão Digital Rights Ireland, por isso não se preocupem porque a validade de uma lei interna depende do ordenamento constitucional interno, não depende da diretiva que levou à transposição. E nós seguimos. Porquê? Porque tivemos uma versão moderada, bom, diferentemente do que o Rogério e o Pedro queriam, na lei do cibercrime. Eles queriam aplicar a tudo, até mais crime, nem seria preciso ir ao critério dos crimes graves. Todos os crimes que passassem por informática podiam seguir aqueles
aqueles institutos Pedro Verdelho enunciou, seriam para tudo. Como quase nada não se faz hoje à margem da informática, aquilo de grande parte das garantias do Código de Processo Penal voavam. Na altura, isso se calhou como tinha que ir dar uma aula em Girona, na Catalunha, e me fiz uma direta e mandei penal de quem estava, era o António Delicado, a coordenar, mando assim não diria um parecer, acho que é um escrito em pontos que eles aceitaram e que depois correspondeu à solução que temos na Lei 109 de 2009. Mas isso, eu disse ao Rogério e ao Carlos, bom, descansem porque a lei portuguesa é suficientemente moderada e clara, estamos aquém da linha vermelha. Chegamos até Letus Veritas, diz, bom, não. Conservação de informações sem um critério exato de ligação a casos concretos é inaceitável por corresponder a uma compressão desproporcionada dos direitos fundamentais. Aliás, Teletus Veritas foi o que teve na base de uma proclamação quase inédita da Comissão Nacional de Proteção de Dados que diz: nós entendemos que a Lei 32 de 2008 não está em vigor. Porquê? Porque é incompatível com os critérios do direito da União Europeia, tal como enunciados pelo Tribunal de Justiça. Claro que a prova, ou melhor, a comprovação disso terá que ser feita caso a caso pelos tribunais. Portanto, quanto eu vou seguindo, os nossos magistrados judiciais não têm uma especial sensibilidade para estas questões. Mas, pronto, dizer é mais. Aliás, aqui isto também encaixa perfeitamente. Há uma coisa importante que me esquecendo. Cai a diretiva de 2006, volta a relevância na diretiva de 2002 do artigo 15, que permite o acesso a metadados, nomeadamente em questões criminais. A minha interpretação inicial era que se tratava, no sentido do princípio da subsidiariedade, de uma reserva de competência dos Estados-membros. Ou seja, a União Europeia não podia legislar aí. O Tribunal de Justiça teve outro entendimento. Dizer que a matéria correspondente às telecomunicações e à proteção de dados em telecomunicações, comunicações eletrónicas, foi toda ela europeizada, antes nós dizíamos comunitarizada. Logo, os Estados-membros podem legislar por delegação da União e sob escrutínio da Comissão e do Tribunal de Justiça. Não é uma matéria que tenha ficado no domínio dos Estados-membros, mas é uma matéria comum, porque não há reversões na comunitarização, que tinha sido feito com a diretiva de 2006. Agora, o que os Estados-membros fizerem é sindicável pelo Tribunal de Justiça. Bom, pela Comissão Europeia enquanto guardião dos tratados e depois lá chegando por várias vias possíveis e processuais possíveis no direito da União, sindicável pelo Tribunal de Justiça. E o que eu fui sugerindo são aqueles instrumentos que Pedro Verdelho referiu. Ou seja, não dá para ter os dados num determinado servidor, onde podem ser recolhidos, têm que ir pela via mais dura, trabalhando caso a caso, nomeadamente com a conservação expedita, a busca e a apreensão. Para terminar mesmo, e espero não ter cedido demasiado o tempo, mas isso não consegui melhor, confesso. Há um aresto agora, de 2 de outubro, que é sobre o Ministério Fiscal. O Ministério Fiscal seja o Ministério Público Espanhol. Isso tem a ver com o acesso a dados não seriam
dados de tráfego, para usar a terminologia que os nossos tribunais foram seguindo, são dados de base, que, segundo os nossos tribunais, nem necessitariam de autorização judicial para ter acesso. Mas o Tribunal de Justiça se diz algumas coisas interessantes, nomeadamente que não é necessário qualificar como crimes graves para ter acesso designadamente ao e-mail ou ao nome e endereço do assinante, do cliente, da operadora, vem-nos dizer também, e colidindo com a nossa lei do cibercrime, que mesmo nestes casos é necessária a autorização judicial. E aí entra comprimado. Ou seja, aquilo que vimos, que o meu caríssimo amigo, colega, ele é do meu ano, etc., em parte explicou, sobre, bom, isto aqui, para isto o Ministério Público chega, a Organização de Polícia Criminal também dá, e o Tribunal de Justiça vem dizer, mesmo só para o e-mail, é necessária a autorização judicial. Bom, estou disponível para todas as dúvidas e críticas, etc., mas isto foi dentro deste tempo, com 24 slides, isso está assim um bocado empastelado, mas foi possível. Obrigado. Pela paciência. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Professor Manuel David Macena. Eu passava agora a palavra